Olá, olá a todos. Essa é mais uma transmissão ao vivo da Transcenderte Desenvolvimento Humano e Organizacional. Eu sou Fátima Sobral Fernandes e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre desafios da maturidade de um empreendimento. Bem, então assim, para os que não me conhecem, eu sou Fátima, professora associada da UFRJ e Master Coach da Transcenderte. A Transcenderte é essa empresa que eu criei junto com Mariângela Nogueira e que se dedica ao desenvolvimento humano e organizacional, apoiando as pessoas a irem além dos seus limites, não é? Nós já existimos há 3 anos, não é? A empresa foi fundada em 2014 e nós temos feito uma série sobre aprender a empreender. Nesse momento, além de todas as atividades normais da Transcenderte, eu estou participando de um programa de startups. Só um minuto. Um programa de startups chamado Lean Startup Program da Berkeley University, não é? E está sendo também muito interessante e combina a beça com o que a gente está fazendo aqui. Eu estou com o computador aqui ao lado, porque eu preparo as minhas exposições, não é? Vou falando com vocês pelo celular e vou, ao mesmo tempo, olhando meus slides aqui no computador. Então, eu olho para vocês, olho para a câmera, olho para a tela e olho para o computador. O computador agora desligou sozinho, coisas que acontecem. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte: para os que não conhecem ainda a Transcenderte, eu recomendo que vocês visitem nossa página, não é? Nós temos um site, nós temos uma página no Facebook, nós temos uma página no LinkedIn. No LinkedIn nós temos publicado artigos de interesse diverso para quem está interessado nessas questões de gestão, de desenvolvimento humano e organizacional, não é? E nós também temos um canal no YouTube. Todos esses vídeos que a gente produz, tanto os lives quanto outros vídeos que a Transcenderte produz, nós colocamos lá no canal. Então dá uma passadinha, dá uma olhada, se inscreve no canal, se cadastra no site para receber notificações, curte a página, né? E vamos lá. Olha aqui, abrindo. Bom, eu fazendo uma revisão do que a gente viu no passado. Me lembrei de uma coisa além. Antes que eu me esqueça, na semana que vem eu vou estar promovendo uma palestra sobre gerenciamento de carreira. Para os interessados, quem está bem na carreira e quer ir ainda melhor, vale a pena. Quem não está tão bem e queria estar, vale a pena. Os que ainda estão indecisos quanto ao que fazer com a sua situação profissional atual, se empreender, se procurar novo emprego, se fazer tudo ao mesmo tempo, se repensar outro lugar, vale a pena. Então, estou esperando vocês. Olhem lá no site, também a inscrição é pelo site. E a gente está esperando vocês. Agora, voltando. Tema de hoje, desafios da maturidade de uma empresa, não é? Bem, nós falamos nos outros lives, isso é uma série, esse é o terceiro, o quinto live, eu acho, quarto ou quinto live dessa série. Aprender a empreender. E nós falamos que as empresas têm um ciclo de vida. E esse ciclo de vida é semelhante ao nosso ciclo de vida pessoal. Há uma concepção e gestação da ideia de empreender, né? Amadurecida essa fase, depois de você fazer bastante pesquisa de mercado, tem que ficar de óculos, não enxerga coisa nenhuma sem óculos. Fazer bastante pesquisa de mercado, conhecer bastante o funcionamento, o desejo do teu consumidor. Por exemplo, quando eu empreendi
um bar de piscina. Isso, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Eu morava num condomínio. Esse condomínio tinha uma piscina. Essa piscina era frequentada por muitas crianças, muitas famílias. E eu, como condômina, como consumidora potencial, sempre dizia assim, puxa, aqui não... devia ter um bar. Tinha um espaço para o bar. E como ninguém tomava a iniciativa, tomei eu a iniciativa de montar esse bar. Fui sócia de um amigo foi sócio meu. E a gente, então, o que a gente fez antes de começar a empreender? A gente correu atrás de olhar todos os bares de piscina que havia nas redondezas para ver como eles funcionavam, o que ofereciam, quais eram, onde faziam as compras, como é que era a questão da contratação das pessoas, e etc. E tal. E foi uma experiência riquíssima, uma experiência muito, muito interessante. Esse bar durou bastante tempo, até que nós dois decidimos... Bom, ele cresceu, ele nasceu, cresceu, e na fase de crescimento, quando ele estava já estável, a gente pensou assim, o que a gente vai fazer? Ampliar ou fazer outra coisa? E aí vendemos o bar, passamos o bar para outras pessoas e fomos fazer outras coisas profissionalmente, não é? Mas foi uma experiência rica. Então, a fase inicial de concepção, faz, não faz, encontra parceiros, sócios para fazer junto, é uma fase desafiante. O tempo que você está, quando ele nasce, para saber se vai vingar, se vai dar certo, se não vai, se no final do mês o receita menos custos apresenta resultados positivos. Então, deu certo e fomos. Aí, é isso, né? É concebido, tem uma gestação da ideia, nasce o empreendimento, você nutre para que ele cresça, e durante todas essas fases há várias crises. E nessas crises a gente decide, continuo ou não continuo, então a fase inicial, não é? Fazendo uma revisão do que já falamos no passado, não é? É uma fase de iniciativa, de arriscar, ter iniciativa, ter uma visão de futuro, imaginar o que você quer construir, perseverar para encontrar os recursos de que você precisa, inclusive recursos humanos, sociedade, se mobilizar e fazer nascer o empreendimento. Ele nasce, você tem que continuar com uma visão estratégica para verificar se a operação está conseguindo entregar o que você imaginava, não é? Tem que ter estratégias de compra, estratégias de comunicação para informar as pessoas que existe, não é? Uma estratégia de logística de distribuição e de suprimento. Estou pensando em serviços, mas logística de suprimento e de distribuição, se eu não tiver em serviços. Eu estava aqui pensando no exemplo do barzinho que eu falei, ou do mini mercado que adiante também montei, que até hoje também existe, enfim. E do laboratório de inteligência e pesquisa de marketing social que eu empreendi na universidade. Enfim, a gente tem que estar sempre liderando, liderar é fixar objetivos, monitorar e criar as condições para que esses objetivos sejam alcançados. E isso, o tempo inteiro, nós temos esse tipo de, digamos, desafios, né? Na expansão, quando a gente está crescendo, né, a questão da organização da empresa, se organizar, passar a ter controles internos importantes, não é? Manter o foco para o segmento de clientes que você se propôs a atender e manter a qualidade e a produtividade do serviço, tudo isso é na expansão. Chega na maturidade, essas coisas ficaram estáveis. O papel do empreendedor foi mudando ao longo do tempo, mas ele está ali sempre na liderança de fazer o negócio cumprir a sua missão, que é entregar a sua razão de existir, não é? E aí você está com questões, que questões? Com questões de controle de gestão, com questões do rigor, com questões de como é que você continua a crescer, como é que você não se deixa declinar, porque a partir da maturidade pode haver declínio, o negócio precisa ser inovado, pode ter que procurar outros segmentos de clientes, pode ter que recompreender os clientes, portanto, tem que pensar e repensar o modelo de negócio. Na verdade,
pensar e repensar o modelo de negócios de uma forma integral, esse é o segredo de você estar o tempo inteiro passando de uma fase para outra ao empreender. Você tem que dominar essa lógica e ir fazendo os ajustes em função das oportunidades e ameaças que se apresentam no ambiente onde você opera, quer serviço, quer indústria, quer agricultura, enfim. Não importa se o empreendimento é pequeno ou grande, isso que digo agora é lógica para todos. Nos grandes é mais complexo, nos pequenos, menos complexo. Dependendo do setor onde você opera também, isso faz variar a complexidade, mesmo independente do tamanho. E assim a gente vai. Então, na verdade, o papel do empreendedor, sobretudo na fase madura, é assumir riscos, não é? De manter como está e o negócio declinar. Ou inovar e não dar certo. Ou fazer crescer por multilocalização e tornar complexa a sua operação e ter problema, não é? Identificar oportunidades. Para identificar oportunidades, a gente tem que estar ouvindo o cliente. É muito, mas muito importante fazer entrevistas estruturadas, de preferência face a face, em que você vai entender o que é que ele precisa, por que que ele quer algo daquele jeito. Quando a gente pergunta 5 vezes por quê, quando alguém diz assim, eu quero isso, por que você quer isso? E por quê? Aí ela responde, você pergunta por quê de novo, e mais por quê. Em geral, chegando ao quinto porquê, você chega na essência do que de fato essa pessoa, esse consumidor quer. Você tem que entender que consumidor é esse, não é? Se ele usa o serviço ou o bem que está comprando, quem é que indica, quem influencia naquele consumo, quem é que pode sabotar a tua relação com esse consumidor, quem paga esse serviço. Às vezes tudo isso está na mesma pessoa. Até o sabotador, porque às vezes a pessoa tem conflitos internos do quero ou não quero. Mas, enfim, às vezes não, são pessoas diferentes que encarnam isso. Quando a gente pensa compra de brinquedo de criança, isso é fácil até de curso de inglês, etc., isso é fácil de compreender. Bem, vocês prestem atenção, às vezes eu olho para a câmera do celular, fico olhando melhor para vocês. Como eu olho para mim, eu acho que baixa o olho, mas eu estou falando com vocês, viu, pessoas queridas? Bom, você precisa ter conhecimento, não é? Precisa ter competência de empreender. O que é competência em geral? Não é? Você tem que desejar, querer fazer, esse é primeiro, né? Querer ser empreendedor. Né? 2, ter conhecimento sobre o negócio que você vai empreender, sobre o processo produtivo, sobre os clientes, sobre o ambiente competitivo. E saber fazer, quer dizer, saber é uma competência, saber fazer e querer fazer. Tudo isso junto, não é? Dá a possibilidade de você efetivamente estar capacitado a tomar as melhores decisões para verificar se você mantém, o que você tem que fazer para manter o negócio, que talvez seja a alternativa mais interessante, ou ampliar, fazer crescer, o que vai requerer esforço, capital, enfim, outros recursos, ou inovar. Como fazer isso, né? Bem, para além disso, não é? Você tem que manter a liderança, tem que continuar dinâmico. Normalmente, os empreendimentos, para se tornarem maduros, eles têm algum tempo de existência. Às vezes curto, dependendo do tipo de mercado, sei lá, 5, 10 anos, às vezes longo, é um negócio de bairro e etc., e está em fase de sucessão, então tem que ter preocupação com isso, de preparar a sucessão. Veja, liderança tem que ter dinamismo e otimismo, tem que ter fé, acreditar no que vai fazer, acreditar que vai dar certo. Porque, enfim, pensamento é uma forma de energia, isso está super comprovado, e quando a gente acredita, tem fé, as neurociências mostram que a gente se organiza para produzir aquilo dar certo. Se a gente fica, dia, vida, azar, não sei se eu vou por aqui ou por ali, na dúvida o tempo todo, o universo não pode nem conspirar a favor da gente, porque não sabe para onde você quer ir. Mas você dizer, eu quero, e vai dar certo, já está dando certo, você segue
e as soluções vêm em insights muito interessantes. Tem que ter uma clara noção do seu negócio. Tem uma ferramenta muito interessante chamada Canvas, que ajuda a gente a ter essa noção da dinâmica do negócio. E o próximo live, a próxima série de lives da Transcenderte vai ser sobre o Canvas, sobre modelagem de negócio. Porque eu acho que saber modelar o negócio ajuda ao empreendedor a promover as modificações que o seu negócio requer todo o tempo, não é? E capacidade de enxergar oportunidades, o tal do tino empresarial que as pessoas falam, não é? Bem, cada fase do empreendimento, eu já falei isso nos outros lives, não é? Tem sua... É sempre assim, a gente vai, evolui, entra em crise. Evolui entre crise. Na vida da gente é assim, de 0 a 3 é um desenvolvimento, aí a criança aos 3 anos mais ou menos começa a ficar independente, já tem ali uma crise a ser enfrentada. De 3 a 7, então os 7 primeiros, os 7 segundos, a adolescência é uma crise só, depois início da vida adulta, casa não casa, tem filho não tem filho, como é que vai tocar a vida, arranja emprego, são crises. Depois adiante, estou bem ou não estou bem na carreira, estou construindo o sonho que eu queria ou não, mais crise. De 7 em 7 anos, mais ou menos, a gente tem uma certa crise, não é? Uma certa parada para reflexão, e na vida das organizações não é diferente. Ela não digo que sejam de 7 em 7 anos, não tem uma periodicidade certa, mas depende das condições de mercado, da tecnologia que usa e etc. e tal. Mas você tem a crise pela criatividade, que é o início, não é? Você tem que ter liderança para sustentar a sua criatividade no nascer da empresa, não é? Tem uma crise de autonomia adiante quando você começa a crescer. Por quê? Pela direção, você vai crescendo, precisa de recursos, não é? E aí tem uma crise de autonomia, porque você, ao mesmo tempo, tem que delegar, ao mesmo tempo, estava tudo sob a asa do empreendedor, mas já não mais, já começa a não estar. Então, tem uma certa crise. Depois tem uma crise porque cresce mais ainda, aí você, de fato, tem que parar e aprender a delegar. E com isso você tem que aprender também a criar mecanismos de controle para avaliar essa delegação, se ela está funcionando bem ou não. Isso é tudo fase de crescimento em vários estágios. Quando cresce mais ainda, você tem a crise da burocracia, porque você delegou e organizou por funções, nem sempre por processos. Isso significa que, por vezes, a empresa pode começar a ficar engessada e não haver uma comunicação fluida, então você tem que administrar e repensar os desenhos dos processos de trabalho para que a comunicação flua transversalmente, as informações também, né? E aí, chegando na estabilidade, você tem a crise da colaboração. O que eu faço para crescer? Não é? O que eu faço para... Essa é a crise da maturidade. Para eu não estagnar, não declinar, o que eu faço? Né? Bem, em todas essas crises, volto a dizer, é fundamental pensar e repensar o modelo de negócios. Na verdade, na maturidade, que é a que nós estamos focando hoje, né, nós temos que pensar na rentabilidade, se ela está mantida, né, se a gente não está perdendo mercado, se a gente não ampliou muito custo, porque a rentabilidade ou diminuição de receita, diminui a rentabilidade quando diminui a receita, ou quando aumenta os custos, ou quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí a gente tem que estar olhando tanto para os controles internos, quanto para a promoção do crescimento da receita, mais negócios sendo realizados, né? Nessa fase, a gente tem que solucionar os problemas com inovação. Inovar layout, se for um serviço, inovar a oferta em função da escuta dos consumidores, né? Em geral, é bom colocar colaboradores de várias equipes de trabalho diferentes para conversar entre si, para que eles co-criem com você soluções inovadoras para esse momento, não é? Então, esse modelo mais participativo, ele faz com que cada colaborador se sinta partícipe do processo, não é? E, com isso, mais comprometido com ele, para que as inovações tenham mais chance de dar certo, não é? Você pode, por exemplo, imaginar
que você vai se multilocalizar, se for um serviço, serviços crescem por multilocalização para atender o mesmo tipo de segmento de cliente, crescem para você ampliar, oferecer o mesmo serviço para outros segmentos, adaptados para outros segmentos, cresce dessas duas maneiras, ou cresce oferecendo outros serviços para os clientes que você já conhece, não é? Ou cresce com diversificação, passando a fazer alguma coisa que você comprava antes, ou fazer alguma coisa que você entregava para alguém e que agora você passa a você mesmo a fazer. Integração para frente ou para trás, como dizem, não é? E passa, então, com essa participação e essa cooperação dos empregados, a também ter uma relação de trabalho com eles. As empresas mais contemporâneas têm compartilhado ganhos com as equipes. Não é? Bem, nessa fase, no primeiro momento de uma empresa, o empreendedor ele é um proprietário e operador. Não é? Ele está ali fazendo junto. Depois ele passa a ser gerente. E agora ele está fazendo uma administração mais global. Nesse sentido, não é? Ele tem que estar cuidando de exercer vários papéis. Do ponto de vista das relações humanas, não é? Sobretudo internas, ele tem que ser mentor dos empregados, não é? Orientar e facilitar a vida deles para que eles possam entregar o que é esperado deles. Tem que ser com relação aos clientes, com a relação com os fornecedores e clientes. Tem que ser inovador, tem que ser negociador. Negociar para baixar custo, inovar para oferecer novidades para o consumidor, que em geral gostam de novidades. Não é? Tem que internamente ser o produtor, o responsável pela produção para garantir qualidade e produtividade, coordenando todas as atividades e monitorando todas as atividades. Então, tem que fazer muita coisa, tem que dar muito trabalho empreender, mas é muito, muito, muito gratificante. Se pode crescer também por meio de parcerias, né? Se ser fundido com uma outra empresa, haver uma fusão, ser terceiro, né? Enfim, tem vários modelos possíveis desse crescimento depois da maturidade que cada um, para cada setor, para cada tipo de empreendimento precisa ser avaliado. E sempre com essa visão do mundo dos negócios, com essa visão integral dos negócios. Como eu disse, tem que escutar bastante, conhecer bastante o perfil do cliente, quais são os seus desejos e necessidades, quais são suas expectativas, né? Modelar o relacionamento com o cliente para que esse relacionamento vá criando vínculos fortes de lealdade nessa relação, de confiança mútua e lealdade mútua, não é? Programas de fidelidade ajudam nisso, não é? Tem que ter um sistema de comunicação com o cliente e com a sociedade de uma forma geral, e com um esquema de distribuição do que você produz, não é? Bem ajustado. Tem que ter clareza de quais são os benefícios para cada segmento, o que eles ganham em consumir o serviço ou bem comprando da sua empresa, por que é da sua, o que você faz de diferente, o que você entrega de melhor, não é? De diferencial. Então, cada segmento você precisa de benefício, não é só redução de custo, redução de tempo. Muitas vezes tem as questões, digamos assim, subjetivas, tipo uma experiência de reconhecimento ao que cliente, faz ou quer fazer. Então, é preciso conversar muito e pesquisar, fazer boas pesquisas de mercado com eles. É preciso ter clareza de quais são as suas atividades principais no processo produtivo para que elas estejam sempre muito alinhadas, e é preciso também alinhagens de apoio para que não atrapalhem as atividades principais, ter clareza de quais são os recursos-chave para a produção, para que você sempre tenha uma política de abastecimento que não corra risco de faltar, não é? Para isso, muitas vezes, a gente faz parcerias com fornecedores, ter clareza da estrutura de custos, da estratégia. Você vai ter estratégia de preço, você vai manter a sua estratégia vigente, ou porque está inovando, você pode procurar um preço premium. Você quer produto de alta qualidade com alto preço,
produto de qualidade básica com preço baixo, ou você está trabalhando num mix dessas duas coisas? Uma boa qualidade, uma combinação preço-qualidade razoável, bacana. Bem, e por fim, ter um sistema de informação que ajude você a monitorar tudo isso, essa inter-relação. Desafio da maturidade é estar sempre pensando como se fosse o primeiro dia do empreendimento, não é? Com aquela motivação, com aquele desejo, com aquela paixão de que tudo dê certo, não é? Com entusiasmo e com a experiência de tudo que você já viveu até aí, para que o negócio, ao invés de declinar ou se manter e ficar obsoleto, cresça, não é? Cresça e dê novos frutos, faça pulsar de novo o brilho no olho por uma nova etapa da vida da empresa e do empreendedor. Era o que eu tinha preparado hoje para vocês. Lembro de novo que no dia 8 de junho, quinta-feira que vem, eu vou estar oferecendo uma palestra sobre gerenciamento de carreira para os que estão bem, para os que querem melhorar e para os que estão definindo, não é? E, aguardem, próximo mês a gente começa a nova série da Transcenderte. Aprendendo a Empreender termina hoje, mas já com gancho para a próxima série, que vai ser sobre o modelagem de negócios. E a gente vai trabalhar um pouco esse modelo Canvas, que é usado por muitas universidades importantes. Berkeley é a matriz desse conceito. E a gente vai estar trabalhando isso com vocês, transmitindo um pouquinho do conhecimento que a gente pôde acumular até aqui. Espero o comentário de vocês, espero que vocês sugiram temas para a gente estar tratando. E todo mês eu vou estar por aqui com uma conversa com vocês num live de um tema de interesse comum, de vocês e meu. Boa noite e até lá!